Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Marcelo Paes Barreto, estamos aqui no nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, GESEL. É um núcleo que está sediado aqui em Guarapari, na minha casa, Estado do Espírito Santo, Brasil. Desde 1968 que eu venho estudando os livros seguros da doutrina espírita, os livros seguros do cristianismo, da filosofia séria e responsável e os livros do direito. Hoje nós vamos conversar um pouco, pegando uma lição desse autor maravilhoso, em torno do Mestre Jesus. Editora Federação Espírita Brasileira, Vinícius, o nome dele era Pedro Camargo. Coragem moral. Vamos conversar um pouco sobre isso. O momento é muito propício. Um dos requisitos exigidos por Jesus como condição indispensável àqueles que pretendessem seguir-lhe as pegadas é a coragem moral. Coragem moral. A moral está nas leis de Deus, nas leis naturais. A moral está nas leis estabelecidas pelo Estado democrático de direito. A coragem moral está naquele indivíduo que tem a coragem de estudar como aluno, como aprendiz, e substanciado pelos ensinamentos da verdade, praticá-los 24 horas por dia, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia. Eu vos envio, disse ele aos seus discípulos, como ovelhas no meio de lobos. Esta frase é bastante eloquente e por si só define muito bem a posição dos cristãos na sociedade do século. Nós estamos no planeta Terra. Sabemos que o planeta Terra é um planeta escola de provas e expiações. E ainda aqui o mal sobressai, porque os seus habitantes, os seus seres encarnados, teimam em cultivar a ignorância, o negativismo, teimam em seguir criaturas que não estudam, teimam em seguir exploradores filosóficos na política, na religião, teimam a seguir os sensacionalistas. E o resultado é isso que nós estamos vendo aqui. Cada vez mais estamos cheios de doenças mentais e físicas. A depressão é o auge das doenças mentais, com sérias consequências no físico, mas a origem dela é a ignorância, é a teimosia de ser metido a besta, querer saber tudo sem ter estudado nada. Por isso que essa lição é muito importante, pelo menos para refletir. Tais expressões são de clareza meridiana. Para ser cristão, é preciso coragem. E só tem coragem quem estuda, quem conhece, quem compreende, quem assimila os ensinos e quem os pratica. É preciso coragem, ânimo forte, atitude varonil,
seja o teu falar sim, sim, não, não. Não há lugar para composturas dúbias, indecisas, oscilantes. Não há lugar. Nós temos que parar de seguir o sensacionalismo, seja na política, seja na religião. Nós temos que estudar na escola da alma, como alunos, não para termos diplomas, mas para termos o conhecimento da verdade. O crente em Cristo deve possuir convicção inabalável, só através do estudo, meus amigos, minhas amigas. Têmpera rígia, caráter positivo e franco. Entre as virtudes não há incompatibilidades. Quem segue Jesus não fica com vergonha de falar dele, de segui-lo. De segui-lo. Eu conheço vários religiosos que têm vergonha de segui-lo, de falar dele, até porque nunca estudaram ele, nunca o compreenderam de verdade. Entre as virtudes não há incompatibilidades. A mansuetude, a educação, o respeito a si e ao próximo, a cordura e a humildade são predicados que não podem coexistir com a energia, com a intrepidez, com a varonilidade. Deus é infinitamente misericordioso e ao mesmo tempo é infinitamente justo. Precisamos estudar as leis de Deus. É aí que vamos empreender a nossa reforma moral. O caráter do cristão há de ser forjado de aço de Toledo e de ouro do Transvaal. Assim disse amado Nervo: ouro sobre aço sejam a tua vontade e a tua conduta. Sobre o aço do teu pensamento há de luzir o arabesco de ouro das formas puras e gentis. Ouro e aço será a tua vida, serão teus propósitos, serão teus atos. Isso é o resultado de quem estuda de verdade. Não é quem fica seguindo vídeos, comprando livros soltos por aí, não. Não é quem segue a mediunidade solta como está por aí, sensacionalista. Os livros que nós temos da doutrina espírita foram recebidos pela mediunidade seríssima. Esses devem ser estudados. Não sejais escravos dos homens nem das paixões. Não sejais igualmente nem parasitas, nem bajuladores, nem mendigos. Tem gente que vive atrás dos médios, são bajuladores. Eles não querem estudar, mas querem ser salvos pelo sensacionalismo. Sem boa dose de coragem, o homem não cumpre o dever e menos ainda consegue sair-se airosamente das emergências difíceis da vida. A vida aqui na Terra, a reencarnação de cada um de nós, ela tem compromissos seríssimos com você, com Deus e com os seus semelhantes. Mas o primeiro compromisso é você estudar, para você saber se reformar, para você retificar seus erros, ressarcir os danos causados aos seus irmãos, pagar os crimes que você praticou e se enquadrar nas leis de Deus para começar a exercitar o bem de verdade, o bem embasado na verdade. Isso é que é reforma moral. Isso é que é reforma moral.
Os altos problemas da vida, consubstanciados na sentença evangélica, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, requerem ânimo forte e vontade irredutível para serem solucionados. Não é fugindo aos perigos e às dificuldades que o homem há de vencê-las, e é enfrentando-as, mas com os estudos, não é pela violência. A coragem moral é a primeira virtude do homem de fé. Cumpre, porém, não confundir a verdadeira coragem com as caricaturas de coragem que se ostentam por toda parte. Estas são burlescas e vulgares. Aquela, a verdadeira, é rara e cheia de nobreza. A coragem não consiste em atitudes violentas e belicosas. Nada tem de comum com a temeridade. É serena e íntima. Não se ostenta em bracejos ou gesticulações espetaculosas. Não se ostenta em vídeos, em palestrantes espetaculosos que estão por aí, cheios de sensacionalismo, de mentiras mediúnicas. Revela-se antes em suportar do que em repelir a ofensa recebida. Quanto maior é a coragem, tanto mais calmo age o indivíduo. Quanto mais ele estuda os livros seguros, mais sereno ele é, mais luz sai de dentro dele, porque a luz ali foi implantada pelos estudos seguros, já começam a dar bons frutos. A consciência do valor próprio aliada à fé no supremo poder, fé só nos livros seguros, fez o homem tolerante e sofrido, paciente e tranquilo. Tal foi a atitude invariável de Jesus diante das conjunturas mais embaraçosas da sua vida terrena. Suportou todas as injúrias, todas as humilhações e iniquidades que lhe foram infligidas, conservando imaculada e intangível a pureza do alto ideal, porque se bateu até o extremo sacrifício. Ele sabia por que estava aqui, a serviço do Pai, para divulgar as leis do seu Pai, do Criador. Ele só respeitava as leis e os ensinamentos de seu Pai, o Criador. Daí ele ter deixado os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e de Pedro. E 1857 anos depois, ele autorizou a vinda do Consolador prometido, 5 obras básicas, a doutrina espírita. Tal é a coragem de que precisam revertir-se os seus discípulos de hoje, como souberam fazer os discípulos do passado. O exemplo é Paulo de Tarso. O extraordinário apóstolo das gentes nos oferece em si mesmo exemplos da falsa e da legítima coragem, antes e depois da conversão. Quando ele era metido a ser o fortão, o mais inteligente, o mais sábio de tudo, tudo era falso. Quando ele se converte, aí sim, ele passa a saber o que é a verdade, como trabalhar essa verdade dentro dele e junto com seus irmãos. Promovemos em nós mesmos, com a transformação radical de nosso caráter, a eficiência e o poder de Jesus Cristo como Redentor da humanidade, como libertador do homem, mediante o exemplo de coragem moral que nos legou como herança preciosíssima. Essa era uma reflexão que nós queríamos e trouxemos aqui para vocês. É uma reflexão, pensar. Pensar é um exercício maravilhoso, principalmente com base em livros seguros. Muito obrigado pela atenção. Um abraço fraternal a todos vocês.